Olá, crianças, alguém na escuta? Estamos de volta, Francisquinha e eu, Francisca Neri, para trabalhar com vocês com português, componente curricular de língua portuguesa. Eu sempre faço uma retomada, né, Francisquinha, da aula passada. Mas hoje, como é a nossa última aula desse bloco, o que nós vamos fazer? O que a gente sempre faz? Uma revisãozinha primeiro, vamos dividir a nossa aula de hoje em duas partes. Primeiro, fazer uma revisão, um apanhado das 5 aulas anteriores do bloco. E depois nós vamos para a nossa aula. Certo, Francisquinha? A Francisquinha hoje, ela vai ficar aqui, gente, ó, não deite na caixa de livro de vocês. A Francisquinha pediu para descansar um pouco, então eu deixei ela aqui. Porque aqui no estúdio não tem uma caminha para ela deitar, né? Certo? Então, como que nós vamos começar? Então, fique atento. Observe na tela essa imagem. Quem lembra que assunto nós trabalhamos com essa imagem? Estão lembrando? Não? Então, nós trabalhamos esse conteúdo na 27ª aula, que era o quê? O texto entrevista. E que era, quem lembra o que é uma entrevista? É um diálogo entre duas pessoas, que tem um entrevistador e o entrevistado, ou o entrevistadores e um grupo de entrevistado. Qual é a função? Informar sobre as opiniões e ideias de uma pessoa. Geralmente, essas entrevistas elas vão para os meios de comunicação, jornais, revista, internet, rádio. E hoje, circula no WhatsApp, né? É no Instagram, é no Face, e aí vai circulando essas entrevistas. A nossa 28ª aula, nós fechamos com um conteúdo menos complicado. Mas na nossa 28ª aula, o que nós trabalhamos? Sinais de pontuação. Nós já trabalhamos várias vezes sobre esses sinais de pontuação. O que é o sinal de pontuação? É como se fossem os sinais de trânsito, não é isso? Eu falei isso com vocês? Por que os sinais de trânsito? As plaquinhas lá estão dizendo pare, vai para a direita, vai para a esquerda. Os sinais de pontuação nós usamos na escrita para dizer quando eu tenho que falar mais devagar. Aqui assim, gente, na gravação, eu estou sempre vendo a mãozinha assim do câmera, falando, calma, professora, porque falo rápido demais, né? Então, assim, e nos sinais de pontuação na escrita, eu preciso colocar justamente para quem vai ler o que eu escrevi, entender que mensagem eu queria passar, certo? Se é uma vírgula, eu vou dar uma pausa. Se é 2 pontos, eu vou estar dizendo que tem algo a seguir, por exemplo, ele disse. Se é um ponto de interrogação, vão entender que eu estou fazendo uma pergunta. Se é um ponto de exclamação, eu estou falando, que horror! Então, esse foi o assunto da nossa aula. Agora, olha só, nós trabalhamos também os tipos de letras. Caixa alta, caixa baixa. Nós falamos um pouquinho da história, uma versão da história, por que caixa alta, por que caixa baixa. E isso foi o quê? Na nossa 28ª aula. Espero que vocês tenham compreendido, tenham estudado, tenham anotado para depois ter onde pesquisar, certo? Na nossa 29ª aula, nós trabalhamos o R. O R no início, o R no meio de 2 vogais sozinho ou acompanhado com seu irmão gêmeo, né? Outro R. Trabalhamos o R lá da reta, o R que você pode observar bem na tela, por exemplo, o R de reta, o R de cara, que está fraquinho, e o R da palavra R, só que ele está dobrado, certo? E hoje nós vamos à nossa 30ª aula. Olha que fantástico, 30ª. Como que nós vamos trabalhar, crianças? Nós vamos trabalhar um texto, que eu sou apaixonado por textos que é musicalizado. Nós vamos trabalhar um texto chamado Macaquinho. Ele é de um autor chamado Ronaldo Simões Coelho e também é a letra de uma canção belíssima de Bia Bedran, certo? E aí eu já vou avisando, não sou cantora. Então, assim, eu canto daqui do meu jeito e vocês me ajudam daí. Mas antes de começar, eu quero que vocês observem bem na tela algumas imagens, para vocês terem uma noção do pouquinho que vai acontecer. Aqui eu montei o cenário, claro, tive a ajuda da professora Cândida, com os macaquinhos para me ajudar a montar o cenário. E observa na tela. O primeiro quadrinho está o quê? O macaquinho deitado. No segundo tem um pai macaco dentro, um papo legal, assim, ó, altos papos. Depois tem ele botando na cama, o macaquinho fugindo da cama, o pai senta de novo para conversar, explica a situação, o pai lá tranquilo lendo o jornal, e o pai com o filhote no colo. Certo?
Então nós vamos à história. E Francisquinha, se eu esquecer alguma parte, você me lembra, combinado? Então olha só, a história do macaco e do macaquinho, certo? Toda noite, o macaquinho saía caladinho da sua cama e ia para a cama do pai macaco. E lá ele não ficava quietinho, ele ficava chutando, rolando, até o pai quase cair da cama. E aí ele levantava bravo, olhava para o macaquinho e falava para ele assim, cantando. Ele falava assim, ó, macaquinho sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Macaquinho sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Papai quer dormir porque você não volta para lá. Papai quer dormir porque você não volta para lá. Aí o macaquinho sentava na cama e falava, sabe o que é, papai? Eu estou com tanto frio. E o papai macaco saía até a cama do macaquinho, botava ele deitado, embrulhava e perguntava, tá bom agora, filho? Ele, agora tá, papito. Agora eu prometo que eu vou dormir aqui na minha cama. E o pobre do papai macaco voltava para sua cama, deitava, se embrulhava. Quando estava quase dormindo, adivinha o que aconteceu? O macaquinho, ó, saía de fininho, corria, entrava debaixo das cobertas do pai e começava a empurrar ele novamente. E o pobre do pai acordava, olhava bem na cara do macaquinho e falava, macaquinho sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Macaquinho sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Papai quer dormir porque você não volta para lá. Papai quer dormir porque você não volta para lá. Ele olhava para o papai e falava, sabe o que é, papai? Eu estou com tanta fome. O papai macaco pegava uma madeira, enchia a barrigona dele e falava, agora você vai para a sua cama porque eu quero dormir. Tá bom, papito, eu vou para a minha cama. Deitava, se embrulhava e ficava ali quietinho, esperando o papai macaco deitar novamente, se embrulhar e dormir. Mas não demorava nada. Adivinham quem estava lá de novo? O macaquinho. Saía de fininho de novo, entrava pelos pés da cama e ficava lá, ó, chutando o papai macaco. Só que dessa vez o pai macaco acorda irado. Olha bem na cara do macaquinho e ele, que foi, papito? Ele cantava chateado e bravo. Macaquinho sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Macaquinho sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Papai quer dormir porque você não volta para lá. Papai quer dormir porque você não volta para lá. Ele olhava e falava, ô papito, sabe o que é? Eu estou com tanta vontade de fazer xixi que estou apertado. Então vai no banheiro e volta para a sua cama. O pobrezinho saía, ia para o banheiro e depois ia para a tua cama. E o pai só tinha um trabalho de se deitar novamente. Deitava, começava a dormir. E quem chegava? O macaquinho. Ele ia devagarzinho, entrava na cama do pai e ficava lá chutando, empurrando o pai. E ele já não aguentava mais. Dessa vez, mais irado ainda, ele falou, gritando, cantando. Macaquinho sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Macaquinho sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Papai quer dormir porque você não volta para lá. Papai quer dormir porque você não volta para lá. E parou um pouquinho, olhou bem na cara do macaquinho e falou, mas meu filho, você tem a sua cama, por que você não dorme na sua cama? Ele falou, papai, eu vou falar. Fala! Eu vou falar, papai, calma. É porque, papai, eu fico morrendo de saudade quando você sai. Aí o papai macaco pegou o macaquinho, colocou em seus braços, abraçou, falou, mas eu te amo, filho, eu tenho que trabalhar. Mas daquele dia em diante, o papai macaco e o macaquinho tinham momentos maravilhosos. Quando ele chegava do trabalho, sentava com seu filhinho, conversava, contava história e perguntava como que foi a escola.
e não ficava mais só vendo TV, só assistindo jornal, lendo revista. E então, a partir daquele dia, o pai macaco não teve mais que ficar cantando. Macaquinho, sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Macaquinho, sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Papai quer dormir porque você não volta para lá. Papai quer dormir porque você não volta para lá. E o macaquinho, daquele dia em diante, porque sabia que seu pai ia dar atenção para ele, nunca mais precisou voltar para a cama do pai. E eles ficaram noites maravilhosas. E esse é o texto de Bia Bedran, que eu amo, uma canção. Claro, Bia Bedran cantando é um espetáculo. Eu tentei passar a mensagem para vocês, certo? E vamos trabalhar um pouquinho a questão da leitura e da escrita, crianças. Qual era o nome do texto, qual era o nome da música do conto? Lembraram? Era o macacão ou o macaquinho? Isso, era o macaquinho. Quais foram os personagens desse texto? Não tem como esquecer, estão bem aqui, ó. Vou dar uma cola, ó. O macaco e o macaquinho. E qual era a desculpa que o macaquinho sempre dava para ir para a cama do pai? Vocês ainda se lembram? Primeiro, ele falou que queria o quê? Quem lembra? Que estava com frio. Depois, que estava com fome. Depois, queria fazer xixi. E por final, ele teve coragem de falar a verdade, que estava morrendo de saudade. E qual era a canção que ele cantava? Vocês lembram ainda? Ele falava, macaquinho, sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Papai quer dormir, porque você não volta para lá. E a palavra que o pai fecha a história. É impressionante, né? Ele olha para o filho e fala, mas papai te ama, meu filho, eu tenho que trabalhar. E o macaquinho só entendeu quando o pai conseguiu demonstrar. Porque você falar que ama alguém não é a mesma coisa. Ele teve que mostrar para o filho que realmente amava, certo? Agora, olha a palavra macaco. Quem consegue visualizar a palavra macaco? Ó, primeiro nós vamos falar quantas sílabas? Macaco. Prestar atenção? Porque sílaba quando eu abro a boca, quando eu falo. E agora, eu e a Francisquinha, nós tiramos algumas frases do texto para explorar só um pouquinho a pontuação. Olha na tela comigo. Nós tiramos frases de interrogação, de exclamação. Quais as frases? Ele pergunta, está bom agora, filho? É uma pergunta, então é um ponto de interrogação. E ele falou, por que você sempre passa para a minha cama, filho? Então, toda noite. Pergunta. E na exclamação que ele admira, ele fala o quê? Olha aí. Calma, papai, calma. É porque agora me deu vontade de fazer xixi. E aí ele fala, fala! Então, é o ponto de exclamação. O ponto final tem várias frases, que é fechar o quê? A frase, olha na tela. O barrigão tá cheio, boa noite, papito. Eu te amo. 2 pontos, você fala. E o macaquinho falava. Eu olhava, meio assustado, e dizia, então, algumas frases. Vírgula, lembra da rebelião? É só para dar uma pausa. Fome, medo, cama apertada. Começou a conversar com o macaquinho, contar história, certo? Mas agora, olha só. Nós tiramos algumas palavrinhas para a gente ver o uso do R que nós trabalhamos na penúltima aula. Ó, demorava. Tem o R no meio de 2 vogais. Ele está sozinho. Ele é forte ou fraco? Lembraram da dica? Está sozinho, no meio de 2 vogais, então ele está fraquinho. Ele fala o quê? Demorava. Raiva. Nem precisa falar, ele está logo no início, então não tem dúvida, toda vez que estiver no início ele está sozinho e forte, porque não tem uma vogal antes dele. A palavra corria, ó, 2 R's e no meio de quem? De 2 vogais. Então ele está forte porque está junto. A palavra barrigão, os 2 R's e a vogal, junto, forte. Mamadeira, sozinho e no meio de 2 vogais. Ele está forte ou fraco? Fraco. E revista, que também não precisa falar, que é moleza, né, gente? Toda vez no início, sozinho. Compreenderam? Gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham prestado atenção na revisão. Lembrar que esse bloco se encerra e aí, com o encerramento do bloco, você tem um tempinho para fechar as atividades, fechar tudo, para preparar para o próximo bloco que novos conteúdos iremos estudar.
Então, é uma peninha, nossa aula chegou ao fim. Nós trabalhamos hoje a primeira parte, a revisão. A segunda parte, né, Francisquinha? Nós trouxemos o macaquinho e o macaco pai para a gente contar a história deles. Exploramos a leitura, a escrita, entonação de voz na pontuação. Mas não esqueçam, crianças, não é o suficiente só assistir a aula. Vocês precisam acessar a plataforma, fazer as atividades. Se não tem como acessar, procura o material impresso na tua escola. Não deixe de fazer as atividades. Logo, logo isso vai passar. A gente vai estar presencialmente nas escolas. Fique bem, um abraço carinhoso, né, Francisquinha? E um abraço especial para a professora Cândida, que está dando todo o suporte para que essas aulas aconteçam da melhor forma possível. Fique bem, até a próxima aula.